Alguma vez você já se perguntou por que as águas naturais raramente são transparentes? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, cor e turbidez. E aí, galerinha, tudo bem? Professor Fábio aqui com vocês novamente para nós falarmos hoje sobre cor e turbidez, duas propriedades organolépticas da água. Vamos começar tentando entender o que são propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas que não necessariamente causam algum mal aos seres humanos, porém elas mexem com os nossos sentidos, com o nosso olfato, com o nosso paladar, com a nossa visão. A cor e a turbidez são propriedades organolépticas da água, uma vez que a água contendo esses parâmetros, nem sempre ela vai fazer mal para o ser humano. Entretanto, como ela mexe com os nossos sentidos, com certeza nós vamos rejeitar aquela água devido a essas características que ela vai possuir. Já reparou que às vezes a água na sua casa chega com uma cor meio esbranquiçada? Isso acontece principalmente depois que falta água, a tubulação fica vazia, cheia de ar. Quando a massa de água volta empurrando esse gás, muitas vezes ele não tem para onde ir, então ele se dissolve na água. Assim que a tubulação alcança uma pressão atmosférica normal novamente, muito baixa, ou seja, na sua torneira, esses gases saem da forma dissolvida e formam microbolhas, incluindo também o gás cloro, que é o que a gente mais consegue sentir. Esse gás, como eu já disse, é o ar atmosférico, então ele não faz mal para a gente. Entretanto, como nós temos agora uma turbidez presente, que é aquele branqueamento da amostra de água, nós tendemos a rejeitar esse conteúdo, achando que aquilo vai causar algum malefício para a gente. Muitas pessoas falam, inclusive, ai, não bebe essa amostra de água, tá cheia de cloro. E realmente tem cloro, mas é o mesmo cloro que você iria ingerir normalmente, ok? Só que como agora ele te causa sensações, você rejeita aquela amostra de água. E isso é uma propriedade organoléptica. Na água potável, a cor tem um limite máximo de 15 unidades Rasen e a turbidez de 5 unidades de turbidez. Ou seja, são valores muito baixos e para os nossos olhos a água vai ser praticamente transparente. E esses parâmetros você pode encontrar na Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, dentro do anexo 10. Peraí, tem um anexo do anexo? Isso mesmo. O anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 corresponde à antiga Portaria 2914. Ela foi incorporada integralmente, dentro da Portaria de Consolidação número 5, mas teve que mudar de nome. Se chama hoje Anexo 20. Dentro do Anexo 20 nós temos os anexos, que eram da Portaria 2914. Então nós temos lá os anexos que também são numerados. Portanto, os padrões organolépticos da água correspondem à Portaria de Consolidação número 5, Anexo 20, Anexo 10. Bom, mas eu estou aqui floreando sobre cor, sobre turbidez, sobre limites máximos, mas o que é a cor e o que é a turbidez? Tanto a cor quanto a turbidez são propriedades físicas da água. Ixi, vai passar pepa aqui, peraí. Bom, tanto a cor quanto a turbidez são propriedades físicas da água. E uma pode acontecer associada à outra, que é o mais comum, Nós temos águas naturais que contêm cor e turbidez, ou uma pode acontecer sem necessariamente estar associada à outra. Nós podemos ter águas naturais que têm muita cor e nada de turbidez, e o contrário, águas naturais com muita turbidez e nada de cor, ok? Mas o mais comum é que elas aconteçam juntas, associadas. A cor e a turbidez elas podem ser causadas por várias coisas presentes na água, como por exemplo, materiais em suspensão, Bactérias, ácidos, vários tipos de micro-organismos, diferenças no pH, substâncias orgânicas, metais, despejos de fluentes, nutrientes,
Enfim, uma variedade de coisas na água que, quando elas estiverem presentes, vão causar um ou esses dois fenômenos simultaneamente. Falando primeiramente da propriedade cor, ela é causada por substâncias muito pequenas que têm a capacidade de absorver determinados comprimentos de onda, que vão do azul até o vermelho, a chamada luz visível. Essas substâncias muito pequenas nós chamamos de coloides. E se você não tem certeza sobre o que são os coloides, eu vou deixar aqui no cantinho o link para a aula onde eu explico isso muito mais detalhadamente. A cor pode ser causada por metais, como por exemplo ferro e manganês, matéria orgânica em decomposição, plâncton e outros tipos de micro-organismos, além de despejos industriais. Lembrando também que na portaria de consolidação, o limite máximo permitido é de 15 unidades Hazen para a cor aparente. E aqui chegou uma parte interessante desse assunto. Nós temos dois tipos de cor, a chamada cor aparente e a chamada cor real. E qual que é a diferença de uma para outra? Cor aparente corresponde à cor que é medida numa amostra com a presença da turbidez. Portanto, eu pego aquela amostra bruta, com material em suspensão, com tudo que estiver presente nela e meço a cor. Como eu tenho outras substâncias ali que podem causar a turvação do meio, que podem causar alguma diferença na água, nós chamamos isso de cor aparente, pois é o que os nossos olhos conseguem enxergar. E na portaria de consolidação número 5, no anexo 20, dentro do anexo 10, o valor máximo permitido é de 15 unidades Hazen. Já a cor real é aquela que eu meço sem a presença da turbidez. Então eu uso um processo de separação, que hoje em dia é principalmente a centrifugação, retiro a turbidez da amostra e meço a cor dela. Então nesse caso eu estou medindo somente a cor real. As unidades Hazen correspondem às unidades que nós usamos para medir intensidades de cor, principalmente em amostras ambientais. Ela é uma homenagem ao seu criador, Allen Hazen. Ele criou uma solução que é uma mistura de platina e cobalto que ia do tom transparente até um tom amarelo palha. E nós medíamos então as soluções em miligramas por litro de platina cobalto. Entretanto, hoje em dia é comum nós associarmos as unidades de miligramas por litro de platina cobalto com unidades Hazen. Então, cada unidade dessa escala de platina cobalto é equivalente à mesma quantidade da unidade Hazen. Portanto, 20 mg por litro de platina cobalto vão valer o equivalente a 20 unidades Hazen. Elas se conversam e elas são equivalentes. Quanto às características ambientais de se medir cor, é importante nós lembrarmos que dentro do Maeta, ela é um dos principais parâmetros que nós utilizamos para a dosagem de produtos químicos. A gente também leva em consideração que águas que tenham um elevado índice de cor e um baixo índice de turbidez são de mais difícil tratamento, uma vez que o coagulante não consegue realizar a nucleação, ele não consegue crescer e ganhar tamanho, massa, peso. Por isso, nesses casos, quando nós temos uma presença de cor muito intensa e baixa turbidez, é comum nós realizarmos uma pré-oxidação ou uma pré-cloração da água, que nesse caso não tem uma função de desinfecção da água, mas de oxidar principalmente materiais orgânicos para que nós possamos realizar então a coagulação. Entretanto, essa cloração da água, que tem altos índices de cor, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, pois nós podemos ter a formação de subprodutos chamados trialometanos, que são prejudiciais, cancerígenos para os seres humanos. A cor também é um parâmetro utilizado para a classificação dos corpos hídricos, de acordo com a CONAMA 357. Então a importância ambiental dela vai desde a classificação de corpo aquático até a potabilidade da água que é servida para a gente. Bom, hoje em dia nós medimos a cor também nos chamados espectrofotômetros, mas também é muito comum ainda o uso dos chamados colorímetros a disco, onde eu comparo visualmente a cor da amostra com a cor de discos, e esses discos são graduados na escala Hazen. Entretanto, nós temos algumas limitações técnicas, como por exemplo o olho do observador. Por isso que hoje em dia nós damos preferência para as análises fotométricas, utilizamos espectrofotômetros que são mais confiáveis e precisos do que os colorímetros a disco. Falando agora sobre a turbidez, ela também é causada por coloides, assim como a cor. Entretanto, são coloides que têm um tamanho maior do que os comprimentos de onda que causam a cor.
Portanto, eles têm uma capacidade de absorver e espalhar a luz, causando uma turvação do meio. Essa turvação do meio é o que nós denominamos como turbidez da água. É turbidez com B mesmo, viu? Turbidez. Ambientalmente falando, a turbidez é importante de ser medida, pois, na água potável, por exemplo, o limite dela é de 5 unidades de turbidez. Já em ambientes lênticos, a turbidez pode ocasionar um sombreamento da superfície da água, impedindo que a luz alcance profundidades maiores e, como consequência, vai haver uma redução da fotossíntese na massa de água. Reduzindo a fotossíntese, reduz a quantidade de oxigênio dissolvido e nós teremos uma cadeia de eventos desastrosos em razão disso. Esse material em suspensão também, dependendo da velocidade do ambiente, pode se depositar no fundo da calha de rios e lagos, ocasionando a decomposição anaeróbica de algumas substâncias presentes ali, e como consequência nós podemos ter a geração de gases mal cheirosos, além também da produção de gás carbônico e metano e outros gases presentes na decomposição anaeróbia. No caso das zetas, a turbidez também é importante para nós dosarmos a quantidade dos produtos químicos. E não só isso, no processo de desinfecção da água, se a turbidez estiver presente, ela pode funcionar como um abrigo para o micro-organismo. Então, dependendo do processo de desinfecção e dependendo da intensidade da turbidez, o micro-organismo pode se abrigar dentro desse sedimento e, como consequência, sobreviver ao processo de desinfecção. Hoje em dia, nós usamos os turbidímetros para medir a turbidez. Os turbidímetros são aparelhos que enviam um feixe de luz para a amostra e essa amostra vai espalhar esse feixe de luz em várias direções. Nós colocamos placas, sensores que vão receber a luz no ângulo de 90 graus e vão calcular a diferença entre a quantidade de luz emitida e a luz que foi espalhada. Por isso nós costumamos medir a turbidez em equipamentos de nefelometria. Então você vai encontrar por aí a turbidez sendo apresentada como UNT, Unidades Nefelométricas de Turbidez, ou simplesmente UT, Unidades de Turbidez. O valor máximo permitido de turbidez na água potável é de 5 unidades de turbidez. Bom, senhor técnico em meio ambiente, sempre que você for coletar uma amostra de água, meça logo que você coletou a cor e a turbidez, uma vez que o uso de algum conservante, o pH e às vezes até mesmo a temperatura da água ao longo do tempo podem alterar esses valores. Por isso, em campo, esse é um dos primeiros parâmetros que nós medimos logo que nós coletamos essa amostra. Beleza, então? Esclareceu um pouquinho o que é cor e o que é turbidez? Lembre-se que cor nós temos cor real e cor aparente, causada por substâncias muito pequenas que absorvem determinados comprimentos de onda. Já a turbidez também é causada por substâncias muito pequenas, mas que têm um tamanho maior do que os comprimentos de onda da luz visível. Como consequência, espalha a luz ao redor do meio, causando um certo turvamento. Cor e turbidez são propriedades físicas da água, e dentro dos parâmetros de potabilidade, nós consideramos como padrões organolépticos. Hoje em dia, tanto a análise da cor quanto da turbidez é feita preferencialmente em equipamentos fotométricos, como espectrofotômetros e turbidímetros. Beleza, então? Se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido, se alguma coisa não ficou dentro do que você queria entender, não esquece, manda uma mensagem para mim, deixa um recado, faça contato, que eu tento explicar, que eu tento esclarecer, que eu tento ser mais claro nas minhas palavras, tá joia? Mas eu espero que isso tenha ajudado você a compreender o que é a cor e o que é a turbidez, beleza? Então por hoje é só, até a nossa próxima aula, um abraço, um beijo e um queijo e até logo menos.